Deus nos ajuda, amém. Já. 3, 2, 1. Ai, peraí. Boa noite! Boa noite! Boa noite, turma! Boa noite, dona Érica. Boa noite, Zé! Boa noite, Filomena! Boa noite, Zé! Boa noite, dona Érica! Vocês tiveram um bom domingo? Ai, graças a Deus. E eu tive um bom domingo. E você, Filó? Ah, eu também. Como que está a Filó House? Ah, ó, muito chique. Até cochilei um pouquinho já tá. É mesmo, Filó? Que legal, eu dei só uma cochiladinha. E você, Zé? Você tá descabelado assim, Filó? E você, Tô? Zé? Ai, meus Eu não, eu cachinhos. fiquei estudando. Estudando. Oh! Parabéns, parabéns. Muito Estou me bem, preparando Zé. para as aulas de amanhã. Muito bem. Fiz um monte de TikTok, eu estudei todo. Isso não faz parte, Zé, não. Isso não faz Não é parte. isso? Isso não é matéria? Não. Ixi. Hoje é domingo, né? Hoje é dia do Senhor, então nós estamos aqui fazendo essa live pra gente louvar Deus juntos, orarmos juntos e também aprendermos a palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender sobre a terceira coroa. Qual será? Daqui a pouco eu vou fazer perguntas aí pra vocês, hein? Então é legal, bom, muito bom ver várias pessoas já entrando, ó. Tô vendo a Carol Oi, Carol. e a Lulu. Oi, Lulu. Nossa, eu tô vendo a Sueli lá de Florianópolis, ó. Beijo, Sueli. Beijo, beijo, beijo. A Sueli, ela estudou Essa eu junto. também não. Ela estudou no seminário junto com o pastor Wagner, a nossa amiga de longa data. Olha só. É bom ver o Isaías, já tá aqui conectado. Também tem um outro irmão, o Geneilson. É bom ver a tia Mariusa lá da igreja, tá conectada. Olá, Mariusa. E também é bom ver a Julinha. Oi, Julinha. E ela tá falando aqui, boa tarde, a Júlia Rosa também. Ah, Júlia Rosa, Filó. E acho que vocês não conhecem a Júlia Rosa. A Eu Júlia não tô Rosa foi lembrado nossa da Júlia aluna lá Rosa. do colégio. A Júlia Adventista. Roberts. A Júlia Roberts. Julia Roberts. Cinema, Ó, você Filó. tá quase se escondendo aí na cortina. Será? Não é Julia Roberts do Não, cinema? não é a Julia Roberts do cinema, não. Ô, Ah. Zé, e hoje tinha um comentário ali, eu esqueci de te contar. A Laísa chamou você, falou que você é muito bonito, então manda um beijo pra Laísa. Agora sim um inteligente nessa transmissão. Olha lá, e meus cachinhos. Filó, Olá para de ciúmes. Mas manda Filó. um beijo pra Lalá, então. Lala, um beijo pra você. Você é muito inteligente. Beijo, A Lala. mais Também vou mandar beijo pra inteligente ela. da É isso transmissão. mesmo, muito bem. Bom, vamos orar então? Pra Vamos. gente começar a nossa aula. Meus pezinhos juntinhos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos pra oração. Obrigada, nosso Deus e nosso Pai, por mais um dia de vida. Que bom, Senhor, que nós podemos, mesmo dentro de casa, abrir a sua palavra, ler, estudar, aprender. Também podemos, de dentro da nossa casa, louvar ao Senhor. Obrigada porque Jesus, ele deu livre acesso a Deus até o teu trono de graça. E assim podemos louvar e ouvir também a sua palavra. Fale conosco, ó Deus, através dessa lição. Que possamos não apenas ouvir, mas também colocarmos em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus cantando sei que Jesus é meu Salvador. Isso. Qual que é o tom, Filó? Qual que é o tom, Filó? Tom, eu não sei, né? É lá, Zé, lá. Não sabe nada disso, Ó, Filó. Não, Lembrando não que, vamos lá, primeira pergunta da aula de hoje. Ai, Vamos lá. ver quem vai responder primeiro, se é o Zé ou se é o Fió. Ai, é competição já? Já é competição, vamos lá, Ai, vamos lá. vamos. A salvação é um presente ou uma recompensa? Presente. Ponto pra Filó! Era disputa? Era disputa. É disputa, Zé. A salvação é um presente. Presente. Você tem que merecer pra ganhar? Não. Não. Volta pros Volta homens. pros homens, Volta volta pros- pro Zé. 1-1, tá empatado. A salvação Vamos é um presente. Por Presente. isso que a gente pode cantar sei, que Jesus é É meu meu Salvador. Salvador. Ponto pros homens. Nossa, não, gente. Não é? Calma, Agora não calma. era competição. Sei que Jesus é meu 2-1 pra Salvador. mim. Por que eu sei? Porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, Meus passos guia e pro céu me leva.
Jesus é meu Salvador. Amém. Ó, a Filó tá mais animada pra cantar. Vamos lá, Gabi. Vamos. Som no violão aí, bem alto, bem bonito. Vamos lá, Gabi. Todo mundo aí em casa cantando, hein? Ai, peraí. Ixi, a Gabi tá acontecendo alguma coisa aí. Pronto. Pronto, vamos lá. Vamos lá? Cantando. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei que Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Sei porque a Bíblia diz que se eu creio nele, Jesus me salva, meus passos guia, pro céu me leva, Jesus é meu Salvador. Parabéns, Zé. Você cantou lindamente. Cantou certinho. Obrigado. Parabéns. Muito Você bem. também, Filó. Ai, Muito obrigada. bem. Muito bem, você cantou lindo. Pessoal, hoje de manhã nós falamos da segunda coroa, daqui a pouquinho a gente vai lembrar qual foi. E eu pedi para você contar uma bênção. Lembra? Te dei um desafio para ao invés de você ficar aí reclamando, você louvar a Deus como fez aquele paralítico. Então aproveita agora enquanto a gente canta o segundo corinho, escreve aí no Instagram, escreva aqui também no Facebook algo, você tá louvando a Deus pelo quê? E daqui a pouco eu vou perguntar pro Zé por que ele tá louvando a Deus e a Filó também. Então vocês também se preparem que eu vou perguntar até lá pra Gabi, vou perguntar, tá bom? Então vamos cantar o segundo corinho, mas antes de cantar o segundo, vamos nos lembrar. A primeira coroa que nós estudamos foi a coroa incorruptível, que é aquela coroa que vai ganhar aquele cristão que, né, claro, precisa ser cristão, depois que já aceitou Jesus, porque Jesus, a salvação é um presente, você não tem que fazer nada para ganhar, a não ser crer no Senhor Jesus. Ele já fez o que tinha que fazer por nós. Agora, a coroa incorruptível não é todo mundo que vai ganhar. Vai ganhar aquele que durante toda a sua corrida da vida cristã, toda a sua carreira da vida cristã, não se desviar dos caminhos de Deus, ficar firme no caminho. E a lição que nós aprendemos, a história que eu contei quando a gente aprendeu a coroa incorruptível, foi a própria vida do Senhor Jesus, porque ele veio aqui, ele nasceu, né, como um bebezinho, então ele teve todas as fases, né, ele foi um bebê, ele foi uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, né, ele morreu com mais ou menos 33 anos, e ele nos ensinou que é possível viver uma vida reta diante de Deus. É claro que nós somos pecadores, mas nós temos a Bíblia, que é a nossa lâmpada, é a nossa luz, é nosso guia, e pode muito bem nos mostrar o que nós podemos e não podemos fazer, certo? Então vamos lá, pergunta para Filó. Posso desobedecer a minha mãe? Não deveria, né? Mas às vezes acontece. Mas eu posso desobedecer minha mãe? Sim ou não? Não devo. Não pode. Não. Não pode, de jeito nenhum. Que bênção. Quando que bênção. desobedece, é pecado. Agora não é que bênção, né, Zé? Agora, nem sei o que é agora, Zé. É pecado Pergunta mesmo. pro Zé. Que bênção Zé. não desobedecer. Zé, pergunta pra você. Olha lá, Zé. Posso ficar tirando o sarro do meu colega quando ele não tá gostando do que eu tô falando pra ele? Deixa eu pensar aqui, depende Ah. do que ele fala, né? Não, não é essa a resposta, não. Eu quero sim ou não. Posso ficar humilhando, tirando o sarro do meu colega quando ele não tá gostando do que eu estou dizendo? Não, isso não pode. De jeito nenhum. Só se ele estiver se divertindo junto comigo, né? Senão, é pecado. E o mundo até deu um nome chique pra isso, ó, bullying. Bullying. Mas a Bíblia fala que isso é maldade, que é pecado. Eu não Vamos ver gosto. outra coisa. Filó, posso pegar pra mim algo que é de outra pessoa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, Isso não, é não. roubo. Pecado é roubo mesmo. É roubo, né? Então, tudo isso a Bíblia nos ensina.
E aí basta que nós precisamos ouvir, não só ouvir, mas também obedecer. Então fique firme na corrida e você então terá uma coroa incorruptível. E a lição que a gente aprendeu sobre Jesus e nós cantamos dessa vez, vamos lá, Gabi. A gente vai cantar a música que nós cantamos no domingo passado, então. Ele veio ao mundo para nos salvar, tá bom? Vamos lá? Um anjo apareceu a uma jovem chamada Maria. Um anjo apareceu a uma jovem chamada Maria. Ela havia sido escolhida pra quê? Para ser a mãe do Filho de Deus. O anjo também falou com José. Pra quê? Para que ele cuidasse bem de Maria. Por quê? Pois a criança que nasceria era quem? Era Jesus, o Filho de Deus. Ele veio com a missão de nos salvar. Ele veio para viver como um de nós. Em todas as coisas foi um exemplo, obediente em todo tempo, para que nós andássemos como ele andou, vivêssemos como ele viveu. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar. Agora a gente vai falar sobre ele, ele crescia. A criança crescia, a todos trazia muita alegria. O que Jesus era? Jesus era obediente, gostava de estudar, era inteligente. Ele veio com a missão de nos salvar. Ele veio para viver como um de nós. Em todas as coisas foi um exemplo, obediente em todo tempo, para que nós andássemos como ele andou, vivêssemos como ele viveu. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar. Amém. Amém. Ele veio para viver como um de nós. Em todas as coisas foi um exemplo, ele foi obediente. Em todo tempo. Em todo o tempo. E é assim que a gente deve ser. Então, coroa incorruptível é para quem não se desviar dos caminhos de Deus. Obediente. Amém? Em todo tempo, igual Tia Érica, muito difícil. Eu ainda tenho muita coisa para passar. Sim, mas nós temos a ajuda de Deus. Se você já tem Jesus no seu coração, quem é que mora dentro de você e te ajuda? O Espírito Santo. Amém. Hoje de manhã, nós aprendemos sobre a coroa da alegria. Deixa eu achar aqui a coroa da alegria. Hoje de manhã aprendemos então sobre a coroa da alegria. Vamos ver qual dos dois responde primeiro. Para quem é a coroa da alegria? Pra mim. Para todos os salvos. Para todos os salvos? A coroa da alegria. Esperando a vinda de Jesus. Isso. Não, também não. A coroa da alegria é para quem ganha. Isso! A coroa da alegria é para quem ganha. A hora certa. É verdade. Ô Zé, você é engraçadinho, hein? Sim. Sim, né? Só tem 5, né, Zé? Uma hora você acerta. A coroa da alegria é para quem ganha almas. Quem traz almas para Cristo, como o sol brilhará e Deus o recompensará. Vamos cantar, mas a gente vai cantar. Não, vamos cantar agora então. Tá bom. Enquanto a Gabi tá preparando ali, deixa eu vendo aqui quem contou as bênçãos, então. Ixi, vamos ver aqui, tem um monte de gente. Olha, a Cecília, fazia tempo que eu não via a Cecília. Um beijo lá pra Cecília, da nossa igreja. Manda um beijo pra Cecília, Zé. Um beijo para a Cecília e todos Beijo, da casa Cecília. da Cecília. E um beijo para o Benjamin. Ai, meu Benjamin. Olha, a Andréia tá falando assim, ó. Louva o Senhor Jesus Cristo por minha salvação. Amém. Aos 9 anos, eu tive o entendimento que sou pecador e somente Cristo salva da condenação eterna e do inferno. Glória a Deus. Amém, Andréia. A Andréia deu graças a Deus pela salvação.
O Geneilson quer aprender as músicas, depois a gente manda pra eles. Coroa da Alegria, pra quem ganha almas. Isso. A Esther Mourão diz assim: louva a Deus, pois Ele tem nos sustentado a cada dia, independentemente das dificuldades. Amém, Esther. Palmas pra Amém. Esther Muito Mourão, bem, vamos lá, palmas Filó, pra Esther você. Mourão, viva Conta um Esther. testemunho aí rapidinho, Filó. Por que você tá louvando a Deus hoje? Ai, porque de tantos problemas dessa pandemia, graças a Deus, papai e mamãe tá bem em casa, trabalhando e não estamos passando fome. Amém. Tá até... Ó, ó. Gordinha! Foi o que eu falei, não tô só E comendo. você, Zé? Conta uma bênção aí, Zé. A minha bênção é que eu comi pão de queijo. É, você gosta de pão de queijo? Sim. Ai, dona Erika da então casa tá bom. nova, olha a nossa casa nova. É olha. verdade, vocês ganharam uma casinha A nova. minha é a Zé Colmeia. A Colmeia. Zé Colmeia. Como né? chama a minha, Zé? Você falou? E aí, Gabi, você também tem uma bênção? Vamos escutar a bênção da tenho. Gabi, ela tá atrás das câmeras. Fala, Gabi. Deus me salvou. Amém. Amém. Que bom. Eu também louvo ao Senhor que tem cuidado, tem me dado, né, o privilégio de poder contar as histórias para vocês, de trabalhar na nossa igreja, de trabalhar lá no colégio, né? Eu agradeço a Deus pelos meus filhos, pelo meu marido, enfim, eu tenho muito que agradecer ao Senhor. Amém? Que bem, Então, que bem. vamos lá, Gabi. Quem traz almas para Cristo como o sol brilhará e Deus o recompensará. Vamos lá, Gabi. Animado, Zé. Bonito agora, hein? Você é a Filó. A senhora que ficou falando quem traz mais. Aí ela ficou te imitando, Zé. Pô, Quem traz almas para Cristo como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem traz almas para Cristo como o sol brilhará e Deus o recompensará. Quem ora sempre, sempre como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ora sempre, sempre como o sol brilhará e Deus o recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará e Deus o recompensará. Ai, que maravilha, né? A gente Amém. saber, não que a gente faça as coisas porque a gente quer ganhar prêmio. Tanto é que essas lições, elas chamam honrando a Deus. Nós queremos dar honras a Deus, né? Honrar a Deus com a nossa vida, mesmo que a gente não mereça, né? Mas queremos honrar ao Senhor. Mas que gostoso é saber que quando Deus fica feliz com a gente, com algo que nós fizemos para a glória dele, não para nossa glória, mas totalmente para a glória dele, ele também nos recompensa. E a Bíblia então fala de algumas coroas. Lembra que eu disse para vocês que a gente não sabe se realmente vão ser coroas assim, físicas, né? De colocar mesmo na cabeça. Nós não sabemos como será. Mas é gostoso a gente pensar talvez que seja assim, né? De ouro, de pedras preciosas. Mas ó, não vai ficar para você não, viu? Você vai ganhar a coroa para poder depositar aos pés de Jesus. Porque é dando honras, né? E glórias a Ele, ao nosso Deus. Vamos lá então? Vamos para a terceira coroa. Para onde que a gente vai? Pra aula. A história. que susto. Pra aula, né? A gente estava Terceira coroa. lembrando algumas coisas, falando de Jesus. Agora a gente vai para a terceira coroa. Mas para eu poder ir para a terceira coroa, eu preciso lembrar você um pouquinho sobre a história de hoje, de manhã. Então vamos lá. Toda vez você fala isso. Muito bem. Que bênção, Que bênção, que bênção. Ó, cuidado pra você não cair aí, tá bom? Senão, se você cair, você vai cair em cima da minha cabeça. Já pensou? Ai, que susto. A gente tem uma cachorrinha aqui em casa e ela não gosta muito de ficar presa, né? A gente precisou prender ela hoje e ela tá dando uma choradinha aí, mas tá tudo bem. Vamos lembrar um pouquinho a história. Hoje de manhã, quem eram os dois discípulos que foram ao templo para orar às 3 horas da tarde? Vamos ver quem responde primeiro. Os dois discípulos? Quem foi? Vai lá. Pedro. Filó, Nome? Pedro Esqueci. e João. João. Ponto pro Zé. Pedro, Esquecido. Pedro e João foram ao templo. Lá eles encontraram um paralítico que nunca tinha se levantado. E o paralítico pediu dinheiro e ao invés de dinheiro, o que Pedro ofereceu para ele? A cura, né? A cura, duas curas. Duas curas. A cura. salvação e a física. Muito bem, Filó. Ponto pro Filó. Gente, Pedro esse falou pra responder tá ele. muito feio, Pedro esse falou responder. pra ele
que ele não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha ele daria. O que que ele deu? A palavra de Deus. Ele mostrou então o poder de Deus, né? Que Deus tem e usa, né, opera através de nós. Pedro falou, ó, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele creu no que Pedro falou, levantou, aqui ó, ele levantou, já começou a dar glórias a Deus, lembra disso? Pulando de alegria lá dentro do templo, deu glórias a Deus, ele não só foi salvo, como ele também foi curado. E é isso que todas as pessoas precisam. A gente não precisa ir só espalhar, né, e orar pela cura do coronavírus, mas a gente precisa espalhar também a cura do pecado, que é a salvação através do Senhor Jesus Cristo, porque é o pecado que tem causado mais males do que o Covid-19, não é verdade? A gente vê aqui mesmo no nosso país que pior que o Covid-19 é a corrupção, é a briga política, é a ganância, né, Filó? Muito. Gente mentindo para poder ganhar mais dinheiro com uma crise que nós estamos. Então é muito triste ver o que o pecado faz na vida das pessoas. Eu e você devemos estar em oração, não só para Deus nos livrar do Covid, mas para nos livrar de tudo isso e que possamos aí então espalhar o evangelho do Senhor que cura as pessoas do pecado, né? Que triste é viver no pecado. E esse homem então pulando, dando glórias a Deus, isso ajudou que ajuntasse lá uma pequena multidão e Pedro aproveitou e pregou a palavra de Deus para aquelas pessoas. Muitas pessoas se converteram. E aí, Zé, o que aconteceu? Eles foram presos, né? Porque estavam pregando a palavra de Deus. Mas depois, logo já foram soltos. E foi recomendado a eles que eles ficassem em silêncio. Parem de falar. E o que eles falaram? Nós não podemos nos calar, nós vamos falar sim do que nós temos visto e nós temos ouvido. E aí nós aprendemos então que apesar de serem presos, eles ficaram muito alegres por terem ganhado muitas almas para Cristo. Amém? E eu falei para vocês que o apóstolo Paulo escreveu 2 versículos na Bíblia. Um está em Filipenses, o outro está em Tessalonicenses, que Paulo chama aquelas pessoas que ele ganhou para Cristo de suas coroas de alegria. Se você já ganhou uma alma para Cristo, você tem uma coroa da alegria quando chegar no céu. Amém? Amém. Eu tive o privilégio já eu tenho muitos filhos e filhinhas na fé, né? Lá na escola, alguns alunos aceitaram Jesus comigo quando eram pequenos, hoje são moços e sempre estão me falando, né? Então, eu tenho vários filhos na fé, mas hoje eu quero mandar um abraço especial pro Danilo e pro Luiz Felipe. Os dois são do ensino médio, lá no Colégio Batista, aceitaram Jesus comigo quando eram pequenos. Né? Principalmente o Luiz Felipe, que era pequenininho, né? O Danilo estava no 7º ano. E hoje são moços que servem a Deus nas suas igrejas, firmes. Então, assim, me enche o coração de alegria ver os dois trabalhando para o Senhor, né? O Danilo, que bênção. O Danilo lá na igreja do pastor Rômulo e o Luiz Felipe lá na igreja do pastor Milton. Eu fico muito feliz de ver os dois trabalhando na obra do Senhor. Né? Então é bom quando a gente ganha almas para o Senhor. Amém? Amém. E aí, então, o que aconteceu? Pedro e João continuaram pregando a palavra de Deus, porque melhor era agradar a Deus do que agradar os homens. E o que aconteceu? Eles foram presos de novo. Ai, de novo? De novo, mas agora com muita ira daqueles sacerdotes e dos chefes dos saduceus. Lembra quem eram os saduceus? Era aquela seita que cria, assim, na lei judaica, mas eles não aceitavam de forma alguma falar sobre ressurreição. E eles estavam indignados porque Pedro, João e os outros discípulos de Cristo continuavam pregando. E cada dia mais a Bíblia fala que mais almas aceitavam Jesus. Cada dia Deus acrescentava a essa igreja que estava nascendo mais pessoas salvas. Porque quando as pessoas ouviam a solução para o seu pecado, que agora não precisava mais matar cordeiro, só esperar o sacerdote pedir perdão por você, o Senhor Jesus já tinha aberto
o caminho aí, né? Já tinha rasgado o véu, Jesus abriu o caminho direto ao trono de Deus através da oração. Olha que maravilha, né? Para um povo que esperava tanto tempo a redenção. Então, quando muitos ouviam a palavra, se convertiam ao Senhor Jesus. Muitos ainda não. E ficavam bravos sobre essa pregação da morte e da ressurreição de Cristo. Então eles se juntaram àqueles homens, né, todo o sinédrio ali, os líderes religiosos, e mandaram prender os discípulos. Nesse texto, a Bíblia não fala direitinho quantos eram os discípulos, se era só Pedro e João, se foram outros discípulos, mas mandou prender os discípulos. Vamos falar aqui de Pedro e João. E então, né, quando Pedro estava lá, tudo pregando, eles foram presos. E aí o que aconteceu? Eles tiveram a ordem, né, os guardas, de guardarem as cadeias 24 horas. Então, assim, trocavam de turnos os guardas para que não ficassem ali os prisioneiros sem, que os guardas estivessem vigiando. Para não fugir de jeito Para nenhum. não fugir de jeito nenhum. Mas a Bíblia fala assim, que agindo Deus, quem impedirá? Deus mandou de madrugada, ou né, amanhecendo, o anjo do Senhor. Bem feito. Não, que Que bênção. bênção. Agora eu não resisti. Agora eu não resisti. Agora você vai gostar de falar bem feito daqui a pouquinho, a hora que eu te falar Ai, uma ai, coisa. Igual, tá uma vez aí. É. Tá bom, tá bom. Olha só, ele então mandou um anjo do Senhor e aconteceu algo incrível. Ai, o quê? Incrível. Eles foram libertos da prisão, os discípulos. Eu acho que Deus, além de mandar o anjo do Senhor, mandou um poder de ficar invisível. Porque nenhum guarda viu ele saindo. Nenhum. Os guardas não viram nada. Os guardas, agora você pode falar bem feito, Zé, os guardas ficaram guardando a noite inteira uma cela vazia. Bem feito. Agora É isso sim, mesmo. né? Já pensou? Finalmente. Já pensou a cara dos guardas quando eles perceberam que não tinha ninguém dentro da cela? Será que eles dormiram? O que Gente, aconteceu? eu queria ter visto essa cena. Fala, Zé, bem feito. Agora Bem você feito. pode falar. Que bênção. E aí, olha só, presta atenção agora, sem brincadeira, bem sério. Olha o que o anjo do Senhor falou para eles. Falou assim, Pedro, volte para a porta do templo e pregue, olha o que ele disse, pregue as palavras da vida. Vou até repetir, o que o anjo mandou o Pedro pregar? As palavras da vida. O que o anjo queria dizer com as palavras da... deixa eu usar aqui mesmo, eu gostei muito desse visual de hoje de manhã. O que significa as palavras da vida? Alguém pode me dizer o que significa? Deixa eu ver aqui se mais alguém contou alguma bênção. Tem bastante bênção aqui. Depois a gente vai lendo. Até a Lina contou bênçãos. Muito bem, depois eu quero ler todas as bênçãos. O anjo mandou Pedro pregar as palavras da vida. Vamos lá então, vamos lembrar o que são as palavras da vida que a gente sempre está falando. São as palavras da vida eterna. Muito bem, Zé. São as palavras do evangelho da graça de Deus. Olha só, porque nós somos pecadores. Lembra da pregação de Pedro que a gente falou de manhã? Pedro olhou para eles e falou sobre o pecado e que eles condenaram Jesus, que eles trocaram Jesus por Barrabás, que era aquele criminoso. Então, Pedro está dizendo, né? Deus queria que ele pregasse a palavra da vida. Olha, vocês são pecadores e estão separados de mim, estão separados da glória de Deus. Mas eu amo tanto vocês que eu mandei Jesus para morrer na cruz. Jesus morreu, sim, derramou todo o seu sangue, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Muito bem. Que bem. E a Bíblia é muito clara, Romanos 10:9. A saber, para você saber, presta atenção, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E a Bíblia é muito clara. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente, dom gratuito é de graça, é presente, você não tem que pagar nada, não tem que fazer nada. O salário do pecado é a
morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna. É a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é pela igreja, não é pelo batismo, não é pelo dinheiro, não é porque você nasceu numa família que vai na igreja, nada disso. Vamos falar o versículo junto? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, esse versículo é maravilhoso, é Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha que lindo, vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas eram as palavras da vida. E o anjo falou, Pedro, volte no templo, pregue a palavra da vida. Tem muita gente ainda que precisa ouvir. E é o que eu falo pra mim e pra você hoje. Vamos pregar a palavra da vida. Tem muita gente que precisa ouvir ainda. Vamos falar do evangelho, vamos falar, o salário do pecado é a morte, é a separação, mas o presente de Deus que ele já comprou, é só você pegar, então a gente precisa oferecer às pessoas, é a vida eterna. E foi isso que Pedro fez. Você acha que Pedro ali, João, os outros discípulos ficaram falando, ô anjo, peraí que eu perdi meu cartaz aqui, ô anjo, você tá de brincadeira, né? Você quer que a gente volta lá para ser preso de novo? Você acha que eles falaram isso pro anjo? Não, claro que não. Pedro era corajoso, né, Zé? Claro. Olha lá, ó, Pedro volta no mesmo lugar, lá onde ele foi preso, e prega as palavras da vida. Olha lá ele pregando, ó. Abriu a sua boca e começou a pregar as palavras da vida. Ainda não tinha sido escrito o livro de Romanos, então não tinha esse versículo, mas ele pregou sobre a salvação do Senhor Jesus. Enquanto, agora você também pode falar bem feito, tá? Daqui a pouquinho, ó. Enquanto Pedro e os outros discípulos estavam pregando as palavras da vida lá na porta do templo, bem cedo, os sacerdotes ali, os líderes do Sinédrio, os líderes ali dos saduceus estavam, né? Eu acho que eles marcaram aquela reunião de café da manhã para poder conversar sobre o que eles iam fazer com os presos, com os discípulos que estavam presos. Eles ainda não sabiam que tinham sido libertos. E aí eles se reuniram e estavam lá decidindo o que vamos fazer com eles. Porque eles não ficam quietos, eles estão acabando com a nossa vida e eles estão nos acusando. O que mais eles estavam indignados é que Pedro olhou para eles aquela vez e falou, vocês mataram Jesus, vocês trocaram Jesus por Barrabás. E eles ficaram muito irados com Pedro acusando, e agora tinha muita gente já também com o pé atrás com eles. E aí eles estão lá tomando um café da manhã, eu acho, tá? A Bíblia não fala isso. E reunidos, né, e falando, o que nós vamos fazer? E aí pensaram, né, vamos dar uma surra neles, vamos deixá-lo mais preso, ou vamos dar uma surra e mandar eles ficarem quietos. Aí chamou um guarda lá e falou, guarda, vai lá na prisão, chama os discípulos que estão presos, que nós vamos falar com ele. E aí os guardas foram lá chamar os presos. Quando os guardas chegaram na prisão, Deus zebra. O que é, Zé? Cadê? Bem feito. Bem feito mesmo. Agora bem feito. Cadê os presos? Não tinha preso nenhum. E aí, Gente. eu imagino que um guarda falou para aquele outro guarda que tava cuidando, né? Vocês deixaram eles fugir. E o guarda que tava cuidando disse, não, de jeito nenhum. Nós estamos aqui vigiando 24 horas. Não é possível. Olha aqui os cadeados. Ninguém abriu os cadeados, estão fechados. E virou aquela confusão. Como assim os presos não estão? Não tinha nenhum buraco na cela. O cadeado estava lá trancado. A porta estava fechada. Não tinha nenhum sinal de arrombamento. Cadê os presos? Cadê os presos? Cadê o Cadê? Pedro? Enquanto eles estavam lá todos discutindo e vieram trazer as notícias, né, para os líderes lá dos saduceus, do Sinédrio e tudo mais, enquanto eles estavam lá tentando fazer essa explicação, chegou um outro guarda dizendo assim, ai, senhores, por favor me ouçam, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Que nem a gente fala, né? É claro que ele não falou assim, tá? Mas eu tô supondo, igual a gente fala, né? Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Vamos lá, qual que você quer primeiro? Geralmente a gente quer
A boa, né? Ai, tô curiosa. Ai. Ele falou, eu tenho duas notícias. A boa é que eu achei os presos. Aí o chefe do Sinédrio, e onde eles estão? Então, essa é a ruim. Eles estão lá no templo pregando. O quê? Eles voltaram lá para pregar? Que bênção, né, Zé? E aí correram lá no templo e olha eles lá pregando novamente e os líderes muito bravos querendo prender e bater neles no meio da multidão e a multidão começando a ficar revoltada porque estavam ouvindo as palavras da vida. Que confusão! Deus cuidando de todos eles como Ele cuida de todos nós. A Bíblia fala lá em Hebreus 13:5, um versículo que eu gosto muito, diz assim, ó: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Olha que versículo lindo, Deus falando pra gente, né? Nunca, jamais te deixarei. Não, aí, nunca te abandonarei. Nunca, jamais te abandonarei. Eu falei errado de novo. Nunca te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5, uma parte desse versículo. Que maravilha! Deus cuida de nós, né? E quando Ele manda a gente fazer alguma coisa, Ele nos protege. Bom, nesse momento, o que aconteceu, né? Um homem muito sábio, eu já falei sobre ele lá nas histórias de Paulo. Você já ouviu falar sobre ele? Gamaliel. Já ouviu, né, Zé? Você lembra? Sim, o Zé falava o nome dele errado, lembra? O Zé falava... Como que você falava mesmo, Zé? Agora. Gamaliel. Você falava Gargamel, uma coisa assim. Gargamel. O senhor Gamaliel, um estudioso da lei de Deus, um homem ali muito importante, um dos chefes dos fariseus, inclusive ele foi professor de Paulo, né, quando Paulo era um menino. Então, um homem muito respeitado. Gamaliel se levanta no meio do sinédrio e diz assim para aqueles homens: olha, meus irmãos, vocês não devem fazer nada agora com esses discípulos. E todo mundo ficou esperando. Por quê, né? E ele disse assim: olha, se esta obra não é de Deus, se esses homens estão pregando aí sobre alguém que não é de Deus, como já aconteceu algum tempo atrás, que se levantou Teudas e todo mundo pensou que ele era o Messias, depois apareceu um outro Judas, que teve um monte de seguidores, mas quando morreu os seguidores se espalharam, assim como esses outros dois que eu citei. Se esse Jesus a quem eles estão pregando não tem nada a ver com Deus, essa obra se desfará sozinha. Porém, se esta obra for de Deus, vocês estão brigando com o próprio Deus. E aqueles homens então se assustaram com aquilo e decidiram que não iam fazer quase nada com os discípulos. Zé, aparece aí, Zé. Zé, aí. Como senta assim, direitinho. quase nada? Eles decidiram que eles iam soltar os discípulos, mas antes de soltar, eles deram uma surra nos discípulos. Deram muitos açoites, né? Quando a Bíblia fala açoites, eram chicotadas mesmo. Deram muitas chicotadas nos discípulos, mas muitas mesmo. E falaram pra eles, mais uma vez, puseram o dedo lá no nariz deles e falaram assim: parem de... Olha só, eles nem usaram o nome de Jesus, eles falaram assim, ó: pare de falar deste nome! Pare de falar deste nome! Eles estavam falando de Jesus. E Pedro mais uma vez respondeu para eles: nós não vamos nos calar. É melhor obedecer a Deus do que obedecer os homens. E Pedro, né, eu falei hoje de manhã, disse aquele versículo lá em Atos 4:12, né, nenhum outro há salvação. Mas agora... né, nenhum outro há salvação, nenhum nome dado entre os homens, né, importa que sejamos salvos, só o nome de Jesus. Pedro, João, os outros discípulos não prometeram que iam ficar quietos, muito pelo contrário, eles iam continuar pregando a palavra de Deus. Mas sabe o que é o mais incrível nisso? E falando então que coroa é essa que eu quero ensinar hoje, né, aqui pro final, um desafio para você. Quando eles apanharam e voltaram então lá na comunhão dos seus irmãos, olha só, deixa eu ver se eu deixei o texto aberto aqui. Olha só o que a Bíblia fala sobre a atitude deles quando eles voltaram.
E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se. Eles se alegraram, eles ficaram muito felizes. Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Cristo. Então eles apanharam e... Peraí. Eles apanharam e ficaram felizes? Eles apanharam e ficaram muito felizes, porque eles se acharam dignos de sofrer pela causa de Cristo. Sabe como é o nome dessa coroa? Coroa da vida. Como chama? Da vida. Coroa da vida. É a coroa que Deus vai guardar para aqueles crentes que sofrerem alguma coisa por causa dele. Corajosos. Isso. São aquelas perseguições que às vezes a gente tem no dia a dia porque somos crentes. Aquelas perseguições porque cremos em Deus. Como agora, né? Às vezes a gente não tem uma perseguição tão grande como no passado, né? Aliás, a gente tem bem pouca. Mas às vezes lá na faculdade, na escola, quando eu fiz o ensino médio, muitos alunos tiravam sarro de mim, sabe? Zombavam de mim e até colocaram um apelido muito chato, muito feio, porque eu era crente, sabia? Eu falei pra vocês um tempo atrás que agora em janeiro, quando eu fui visitar meu pai na Bahia, eu tava sentada lá fora, né, lendo a Bíblia, e passou um menino a cavalo e ele me falou umas palavras muito feias, só porque eu era crente. São esses tipos de coisas que às vezes a gente tem que suportar e nem chegar perto a levar açoites, né? Verdade. Nem chega perto. Eu lembro alguns pastores, né, contando que quando o pastor Jaime, né, que é o pastor que fundou a nossa igreja, a primeira igreja, né, e depois a primeira igreja fundou a minha igreja, e é o pastor ali também que é onde tem a escola. Quando a família dele veio para Batatais, quase, né, eles chegaram a ser apedrejados. Se eu não me engano, um dos pastores que foi para Orlândia chegou a ser apedrejado lá, né? Por quê? Porque estava pregando a palavra de Deus, estava pregando a salvação por Jesus e não através da igreja. Olha só. Então, são perseguições. Que tipos de perseguições às vezes a gente tem hoje em dia, né? Às vezes a gente tem dentro da nossa própria casa, né? Quando algum, ou o pai ou a mãe não concorda, né? Que a gente leia a Bíblia. Eu conheço jovens que os pais ficam muito bravos porque aquele jovem é um crente, né? Queria que aquele jovem estivesse vivendo sua vida aí no mundão. Olha só que absurdo, né? Mas os filhos estão ali firmes no Senhor. E às vezes é o contrário, às vezes é um pai ou uma mãe que está firme e os filhos zombam, né? Eu também já vi isso. Às vezes na nossa escola, alguém vai zombar de nós porque nós cremos na palavra de Deus, porque nós queremos andar certinho. Crianças, preste atenção nisso. Não, o errado é sempre errado, o certo é certo. A Bíblia fala da inversão de valores. Hoje, se você é certo, você é honesto, você é criticado. Se você não quer colar na escola, às vezes os outros colegas vão tirar sarro de você, vão falar: ai, você é certinho, só porque é um crentinho, não quer colar. Continue firme, deixa eles zombarem pra lá, mas continue firme fazendo o que é certo. Quantas crianças acabam fazendo o errado, o pecado, porque os colegas estão tirando sarro? Olha, mesmo que você tiver que sofrer uma gozação, um xingamento, se for pelo nome de Cristo, fique firme. Fique firme. Deixa eles na mão de Deus. A Bíblia ensina que a gente ore pelos nossos inimigos. Então, aquele que te persegue lá na escola, não fica tramando uma vingança, né, Zé? Bem feito, né, Zé? Bem feito. O que você tem que fazer quando alguém te persegue na escola? Orar. Ore por aquela pessoa. Ore todos os dias. Deixa ela nas mãos de Deus. Deus cuida. E se você permanece firme, lembra? Isso é se ela tá te zombando porque você é um crente. Se ela tá te zombando por outros motivos, vai falar com a diretora, tá bom? Você tem que falar. Não pode deixar ela ficar zombando, não. Mas se a gente é um crente, a gente é zombado ou perseguido só porque a gente crê na palavra do Senhor, deixa essa pessoa com Deus. Deus cuida dessa pessoa, então. Amém? Amém. E se você, se mantiver firme e se alegrar, não é fácil se alegrar com sofrimento, mas como esses discípulos fizeram, depois de sofrer, eles se acharam dignos
de ter sofrido pela causa de Cristo. E aí vem então a coroa da vida. A coroa da vida. No final, né, ainda dessa época, no final não, mas continuando, só para lembrar você se lembra que um dos apóstolos ali, né, dos diáconos da igreja, acabou morrendo por Cristo? Quem ele era? Estevão, muito bem, Zé. Estevão foi apedrejado até a morte porque estava pregando a salvação pelo Senhor Jesus Cristo. Mas ele morreu falando para Deus: perdoa, Pai, perdoa eles, não impute neles esse pecado. E ele morreu alegre, feliz, porque estava vendo Jesus lá de braços abertos recebendo ele no céu. Já pensou? Com certeza, quando chegou lá no céu, o que o Estevão ganhou? Uma coroa da vida. Então, a coroa da vida é dada por aqueles que continuam firmes, mesmo tendo perseguições. Para terminar nossa aula, quero ler esse versículo, ó. Tiago 1:12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Amém. Então, olha, bem-aventurado, feliz é o homem que suporta com perseverança. Perseverança é não desanimar, é com paciência, é com firmeza, é com constância. Bem feliz é o homem, então, que suporta a aprovação com paciência, com constância. Porque depois de ter sido aprovado, você tem que continuar firme, ó. Aprovado, receberá a coroa da vida. Amém. Que eu e você, então, possamos ganhar também a coroa da vida. Então, se alguém tirar sarro de mim porque eu tô lendo a Bíblia ou vou indo pra igreja, eu tenho que deixar pra lá e tem que orar? Ora por essa pessoa. Ai. E ainda prega o evangelho pra ela. Viu? Orar, piloto, não entendeu? Mas é difícil, tem que orar, né? Não pode xingar, tá bom? Ai, tá bom. Tem que orar. Tem que Deus orar, abençoe. piloto, falar bem feito. Não, que Não. bênção. Não, que bênção. Hoje, tá vendo, Zé? Hoje eu deixei você falar bem feito. Porque Feito pra mim. os guardas mereceram, né, Zé? Bem Mas feito. guarda sim. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigada aí por estar acompanhando as aulas. Que essas verdades bíblicas possam ficar no nosso coração e que nós possamos colocar tudo isso em prática. Amém. Tem uma tarefa. Que tarefa? Uma tarefa para Filó e a dona Érica. Qual, Zé? Quem consegue Zé? falar bem rápido? Ah. Pedro, sem preguiça, pregou. Pedro, sem preguiça, pregou. Pedro, vai, dona Érica. Pedro sem preguiça pregou. Bem rápido. Pedro sem preguiça pregou. Pedro sem preguiça pregou. Pedro sem preguiça pregou. Ponto para dona Érica. Geralmente eu enrolo a língua, mas eu consegui Essa falar. história. Pedro, sem preguiça, pregou. Pedro sem preguiça pregou a palavra de Deus. Ó, Vou lembrar completar. disso. Preciosa palavra. Ó, Da coroa deixa da eu vida. ver aqui o Pedro, sem que preguiça, pregou o o presente. testemunho da Lina aqui. A Isso. Lina tá mandando um abraço pra vocês dois A aí, ó. Lina, Também um pra beijo. mim. Beijo para a irmã Teve gente Gonçalina. aqui. A Madá lá de Piracicaba, né, Madá? Pela minha salvação e da minha família, a oportunidade de ouvir Amém. as histórias da tia Érica, que o Senhor Deus abençoe grandemente nesse ministério. Amém, Madá, Deus abençoe. A Duda falou, olha, eu agradeço por tudo que Deus me deu. Eu acho que é a Duda, né? Tá no celular da Rosa, mas eu acho que é a Duda. O Isaías, eu agradeço pela minha vida, confiança na vida eterna no céu, com ele louvando para sempre. Amém. Amém. A Patrícia, boa noite. Gostaria de ouvir aquela canção linda de João 14:6. Então, já que a Patrícia pediu, a gente vai terminar a nossa live, então, cantando Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente não consegue ler todos os comentários agora, mas depois eu leio todos e Eu vou treinar às vezes em até casa. respondo. Pedro, sem preguiça, pregou. Pedro sem preguiça pregou a palavra de Deus. Nossa! Tá vendo, dona Érica? Vamos lá, pessoal. Eu sou o caminho, a verdade e a vida pra gente terminar Vamos a cantar, live. Zé. Obrigada pela presença. Qual que é o tom, Aí né? eu não sei qual tom, não, Zé. Então o que é, Gabi? É. Nossa, Zé. acertou, Zé. Eu tô sabendo tudo. Vamos lá. Se deseja
Pai senão por mim. Eu desejo ir para o céu, já sei o caminho, sei que o caminho é Jesus. Eu o aceito e sei que ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Pessoal, terça-feira, pelo Facebook do Colégio Batista e no Instagram do Colégio Batista, nós temos as histórias sobre a vida de Hudson Taylor. Nós vamos para o 5º capítulo na terça-feira às 18h30. Acompanhem lá, tá bom? E se você perdeu algum vídeo, curta lá os nossos canais então no YouTube. Um é o da 2ª Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, tudo isso é o nome, tá bom? E o canal do Colégio Batista é Colégio Batista Independente RP. Sigam os nossos vídeos lá, Deus abençoe vocês. Um grande beijo, tchau!